um privilégio ter você comigo nesta escola bíblica dominical do último dia do mês de maio de 2020. Agora são 9 horas e 42 minutos e você é muito bem-vindo a este momento de estudo da Bíblia. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos textos mais bonitos e importantes da Bíblia. Talvez o exemplo mais eloquente ou o tipo mais vívido daquilo que foi o Calvário, o amor de Deus entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, você que está em casa, peço que você pegue a sua Bíblia, que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 22, e eu farei a leitura do verso 1 ao verso 19. Peço que você acompanhe esta leitura. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar, ou para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pois bem, eu gostaria então de tratar com você hoje sobre o amor de Deus, quando o amor a Deus é a maior prova de fé. Este episódio, certamente,
é o retrato, é o símbolo, é o emblema, é o tipo mais vívido, mais eloquente daquilo que aconteceu 2000 anos depois, no Calvário, quando Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando o apóstolo Paulo define em Romanos 8:32 que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Aqui, Deus providencia um cordeiro substituto para Isaque. Aqui Deus prova Abraão, não porque Deus queria o sacrifício de Isaque, mas Deus queria que no mundo inteiro se conhecesse alguém capaz de amar a Deus mais do que a seu filho e de entregar o seu filho para Deus, na consciência de que Deus ressuscitaria o seu filho. E então, para Abraão, Deus providencia um substituto, mas Deus não consegue, não pode providenciar um substituto para o seu próprio filho, porque Deus não poupa o seu filho, não havia um cordeiro substituto para o seu filho. O seu filho de fato era e é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus o entrega para morrer por você e por mim, pecadores. Desta forma, o texto nos informa que Abraão é provado por Deus. Mas é claro que Deus não tinha dúvidas acerca do amor de Abraão por ele, da genuína fé de Abraão. Deus não prova Abraão porque Deus não conhecia de fato quem era Abraão. Deus prova Abraão para que aquilo que estava no coração de Abraão pudesse ser reverberado pelo mundo. Deus nos prova não para nos destruir, mas para nos aprovar e nos elevar. Então, eu gostaria de olhar com você esse texto. Primeiro, vamos olhar a prova. Veja você que Deus chega para Abraão e pede a ele aquilo que não é natural. Só para você entender um pouco melhor. Quando Deus tira Abraão da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, e ele sai com a sua família para Harã, no norte da Mesopotâmia, e então Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos. Abraão esperou 25 anos até Isaque nascer. Sua mulher era estéril, ele já estava avançado em idade, ela também. Quando eles não tinham a mínima possibilidade mais para a paternidade, para a maternidade, Deus como que ressuscita o corpo deles para a paternidade e a maternidade. E quando Isaque nasce, Abraão tem 100 anos de idade. Pois bem, Isaque cresce, depois de 3 anos provavelmente ele é desmamado, e agora ele certamente é um adolescente. Quando ele era o detentor de todas as promessas de Deus feitas a Abraão, em Isaque será demonstrada e levantada a sua descendência. Por meio dele eu abençoarei as nações da terra. Então Isaque era o herdeiro da grande riqueza de Abraão, e Isaque era o objeto do cumprimento de todas as promessas de Deus feitas a Abraão. Era em Isaque que seria chamada a sua descendência. Agora, pense você, que Deus agora chega para Abraão, e diz: agora Abraão, vai a uma terra que eu te mostrarei, em Moriá, e oferece ali o teu filho, o teu único filho a quem amas, em sacrifício. Veja você que a fé que retrata o amor a Deus, em primeiro lugar, é uma fé que não questiona.
Porque diz o versículo 2, no versículo 3, diz que Abraão se levantou de madrugada, que Abraão rachou lenha, que Abraão pegou o seu jumento e botou a lenha, que Abraão chama 2 de seus servos, que Abraão toma Isaque, e que Abraão começa aquela jornada de 3 dias rumo a Moriá. Ele não duvida, ele não questiona, ele não protela, ele obedece, sem questionamento, porque ele conhecia Deus, porque o amor dele por Deus era um amor indisputável. A fé exige prioridade na devoção. Veja você que Isaque podia ser um ídolo na vida dele, ele já era um homem idoso, a sua mulher era uma mulher idosa, Isaque era o seu herdeiro, seu único herdeiro. Isaque era o detentor da promessa de que por meio de Isaque todas as famílias da terra agora seriam abençoadas. Era por meio de Isaque que Deus iria cumprir a promessa de que ali viria uma descendência numerosa, nações seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e por meio dele viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, Isaque não podia ser um ídolo no coração de Abraão. Abraão não podia amar mais a seu filho do que a Deus. Então Deus está provando aqui Abraão. Mas em terceiro lugar, a prova exige obediência inegociável. Inegociável. E é por isso que Abraão não pede tempo para Deus. É por isso que Abraão não questiona Deus, é por isso que Abraão não protela, não adia a decisão da obediência. Abraão prontamente, resolutamente, imediatamente obedece a Deus. E por quê? Hebreus capítulo 11 vai nos explicar isso, porque Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Deus já havia feito uma ressurreição no seu corpo, para a paternidade, e ele obedece a Deus, na confiança de que se Deus está exigindo, Deus tem um propósito, Deus tem algo maior. Ele acredita que as promessas de Deus não vão ser frustradas, e ele crê que ele subirá ao monte para sacrificar o seu filho, mas não para trazer de lá um cadáver, porque Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, e é desta maneira que Abraão demonstra o seu amor a Deus na prova da sua fé. Mas agora vamos ver as providências que Abraão toma. Então veja você, por favor, os versos 3 e 4. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então veja você comigo. Não é simples. A Bíblia não trata dos sentimentos de Abraão. A Bíblia em momento algum fala do que estava no coração de Abraão. Certamente esta jornada de 3 dias, que Abraão enseja desde Berseba até Moriá, 80 quilômetros, caminhada de 3 dias. Talvez a primeira viagem que seu filho Isaque faz com ele. Como é que estava o coração dele? Cada passada de Abraão era uma martelada na sua consciência. Cada dia de jornada era uma fisgada no peito. Era uma dor na alma. Abraão sabe que está indo para oferecer o seu filho em sacrifício. Eu imagino que cada noite que eles armavam a sua tenda, e Isaque dormia placidamente, o coração de Abraão acelerava, talvez as lágrimas rolassem pelo seu rosto, porém a Bíblia não menciona em qualquer momento os sentimentos, as emoções de Abraão, apenas destacam a sua fé que obedece. Parece que a ordem de Deus contraria o seu preceito. Deus não pode
Deus não aceita e jamais aceitará sacrifício humano. Segundo, parece que a ordem de Deus é contrária à afeição de Abraão. Abraão ama Isaque, é o seu filho único, e é natural que ame. Terceiro, a ordem de Deus parece contrária ao bom senso. Bom, sacrificar Isaque era sacrificar não só o futuro de Abraão, mas o cumprimento da promessa de que por meio dele seria suscitada a sua descendência, e por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas, e por meio dele é que viria o Messias. Ainda, parece que a ordem de Deus é contrária à promessa de Deus. Tem hora que parece que a fé está contra a fé, a palavra de Deus está contra a palavra de Deus, e a promessa está em risco de ser cumprida. Mais ainda, parece que a ordem de Deus é contrária aos fatos, porque Deus diz, vai, oferece, mas Deus não dá explicações. Deus não dá nenhum motivo. Deus não diz a Abraão, eu quero que você vá ao Monte Moriá e demonstre para o mundo que você me ama. Demonstre para o mundo a sua fé. Vai, Abraão, porque lá eu vou fazer um milagre tão grande, que a partir desse momento, seu nome vai ser notório na história. O mundo todo vai saber o que eu vou fazer daqui a 2000 anos, não poupando o meu filho, mas o entregando para morrer pelos pecados de todos aqueles que eu amei. Mas ao seu filho Abraão eu vou poupar na hora H, para que o mundo saiba disso. Deus não dá qualquer explicação a Abraão. Deus apenas exige de Abraão uma obediência absoluta no Deus da providência, no Deus de promessas. E desta forma, Abraão obedece a Deus, imediatamente, completamente, porque levanta de madrugada, não para traçar um plano para fugir da obediência, como fizera mais tarde o profeta Jonas, porque Deus o mandara ir a Nínive e ele pega um navio para Tarsis. Mas ele levanta de madrugada para fazer provisão para obedecer. Ele caminha 3 dias na direção do local onde seu filho haveria de ser oferecido. Ele caminha na direção da obediência incondicional, porque amava Deus e conhecia Deus, sabia que Deus, mesmo quando pede algo que parece para nós absurdo, como Soren Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, examina essa passagem, Tremor e Tremor, no seu livro, Tremor e Tremor, ele diz que esta é a ordem mais absurda. Parece-nos que a loucura de Deus é sabedoria ainda não conhecida, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Mas notem vocês comigo, o terceiro ponto é a confiança de Abraão. Olha comigo versículos 5 e 6. Então disse a seus servos, quando ele viu de longe o local, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão uma lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Veja bem, Abraão está aqui transformando o momento mais amargo da sua vida, a decisão de oferecer o seu filho num ato de culto, transforma essa situação em adoração. Nós iremos, diz ele, veja você, até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão não diz, eu irei até lá para adorar a Deus, e voltarei. Ele diz, nós iremos, nós adoraremos, nós voltaremos. Diz a Bíblia que Abraão tem plena consciência, em Hebreus 11, que vai interpretar teologicamente essas palavras de Abraão,
é que ele firmemente acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, destacando que até então não havia qualquer fato, evento, acontecimento de ressurreição na história. Abraão já tinha experimentado, conforme Romanos 4, uma ressurreição no seu corpo, para a paternidade, e ele sabe que Deus é poderoso para realizar uma ressurreição na vida de seu filho. Segundo lugar, uma fé que vê e que caminha sozinho com seu filho rumo ao altar. É interessante isso. Por que os servos ficaram? Por que Abrão agora tira a lenha do jumento, e o jumento fica também, e bota a lenha nas costas de Isaac? Isso prova que Isaac não era uma criança, que tinha capacidade de carregar um feixe de lenha, para montar ali o holocausto. Diz o texto que Abrão caminha sozinho com Abraão, com Isaac, Isaac e seu pai e Isaac, os dois caminham sozinhos. Isaac está com a lenha nas costas, mas Abraão está com o cutelo e com o fogo. O que significa isso? Para que verdade esse fato, esse episódio aponta? Aqui está algo sublime. Como disse, Deus não queria o sacrifício de Isaac, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus queria o amor de Abraão. Deus queria que o mundo inteiro soubesse o que é alguém capaz de, tendo amado seu filho, seu único filho, ainda demonstrar o seu amor por Deus a ponto de entregar o seu próprio filho. Para Abraão, teve um substituto para substituir seu filho Isaac, mas o amor maior desta cena não é o amor de Abraão por Isaac, é o amor de Deus por você e por mim, que há 2000 anos depois, por este símbolo aqui de Gênesis 22, vai na cruz do Calvário entregar o seu filho, não para amigos, mas para inimigos. Ele entregou o seu filho por nós. Diz Paulo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Note você que os instrumentos de morte estão nas mãos de Abraão e não nas mãos de Isaac. Sabe por quê? Porque o Calvário é obra de Deus Pai. Foi Deus quem preparou o cenário. Os dois caminham juntos, com uma exceção. Isaac não sabia para onde estava indo até então, mas Jesus, o Filho de Deus, sempre soube que ele iria entregar-se na cruz por amor de nós. Está escrito em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Isso significa que Jesus não foi para a cruz esperneando, Jesus não foi para a cruz porque era uma vítima indefesa, Jesus não foi para a cruz porque ele foi vítima de uma trama dos judeus e dos romanos, não, ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Esta é a verdade bendita e gloriosa que esta passagem nos apresenta. O que é maravilhoso é que enquanto Abrão sai de Berseba, 80 quilômetros até Moriá, e agora ele sobe a colina de Moriá, com o cutelo na mão, o fogo na outra mão, o seu filho com um fecho de lenha nas costas, ele não depende dos seus sentimentos. A Bíblia não retrata o que ele sentiu, a Bíblia destaca como ele obedeceu. Uma fé que não duvida, uma fé que não adia, uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que se agarra nas promessas de Deus. Mas veja comigo ainda o sacrifício nos versículos 7 a 10. Está escrito o seguinte: quando Isaac disse a Abraão, na caminhada para a colina do Monte Moriá, quando Isaac disse a Abraão assim, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, ou para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram ambos juntos. Então diz o texto no verso 9: chegaram ao local que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então, vamos observar aqui algumas coisas. Primeiro, a pergunta de Isaque. Ele está agora deixando os dois servos, deixando o jumento, seguindo sozinho com seu pai rumo ao pico da colina de Moriá, que fica em Jerusalém, onde foi construído o templo de Salomão, muito perto, 1 quilômetro e pouco do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Quando ele pergunta ao seu pai: papai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas se nós vamos oferecer um holocausto, está faltando o principal. Cadê o cordeiro para o sacrifício? A Bíblia não relata qual foi o sentimento de Abraão nesta hora, quais emoções vieram ao seu coração nesta hora, mas a Bíblia diz que ele faz uma declaração bendita: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Abraão é um homem de fé. Ele não sabe o que Deus vai fazer, mas ele tem certeza que Deus vai fazer: providenciar o cordeiro para o sacrifício. Veja você que então Abraão chega no local e ele vai pegar pedras. E ali você sabe que é uma região do deserto. Jerusalém, hoje onde está o Monte Moriá, é exatamente uma região desértica. O deserto entra dentro da cidade de Jerusalém. E o que não faltava ali não é um deserto de areias finas, como você pode constatar, você que já esteve lá. Eu já tive a bênção de ir lá mais de 10 vezes. E então ele deve ter catado pedras e até pedido a ajuda de Isaque para catar essas pedras. A lenha já tinha sido levada nas costas de Isaque. E agora diz o texto que ele pega Isaque, deita sobre a lenha e amarra o seu filho. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Primeiro, é da submissão de Isaque. Segundo, é que embora o texto não descreva isso, muito provavelmente é aqui que Abraão conversa com o seu filho acerca de toda esta história de peregrinação da fé. Como Deus aparecera para ele lá na Mesopotâmia, como ele fez uma peregrinação de mais de 800 quilômetros da Mesopotâmia até a região de Berseba, como Deus cumpriu a sua promessa do nascimento de Isaque, onde ele aguarda 25 anos, como Deus aparecera para ele várias vezes, renovando o cumprimento da promessa de que Isaque seria chamada a sua descendência e de que Isaque seria o grande herdeiro de todas as suas riquezas e o elemento mediante quem Deus suscitaria uma descendência numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia, e como Deus através dele abençoaria as nações e traria ao mundo Messias. Talvez nessa hora Deus disse para o seu filho: olha, meu filho, eu creio que Deus vai fazer aqui no topo desta montanha um grande milagre de ressurreição. E é neste momento que então a Bíblia não menciona que Isaque se esperneasse, Isaque reclamasse, ou que Isaque estivesse aqui inconformado com a atitude de seu pai, até porque muito provavelmente Isaque teria mais força física do que seu pai, um homem já muito velho. E isso tudo apresenta para nós o quadro que foi o Calvário, quando Jesus caminha com o Pai, e o Pai caminha com Jesus rumo ao Calvário, e naquele momento o Filho se submete ao propósito
do Pai de se render e de se entregar e de morrer voluntariamente pelos nossos pecados. Não há certamente nenhum símbolo mais eloquente do que este no palco da história para retratar-nos o que houve lá no Calvário 2000 anos depois, onde o Pai e o Filho caminharam sozinhos rumo ao altar do sacrifício, a cruz do Calvário. Eu não sei, a Bíblia não relata, se enquanto Abraão estava juntando as pedras para o altar, se ele não molhou aquelas pedras com as suas lágrimas. A Bíblia não menciona os sentimentos de Abraão, se ele não molha a lenha debaixo do seu filho, enquanto ele preparava tudo para o holocausto. O que a Bíblia menciona é que Abraão se dispôs a cumprir o que Deus lhe ordenara, porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Eu chamo a sua atenção que este cenário sem fé é um absurdo, como disse Soren Kierkegaard. Sem fé, Abraão não é um herói, é um monstro. Sem fé, esta cena deveria ser absolutamente reprovada e não aplaudida. Sem fé, Abraão é um velho desajuizado e criminoso, e não o pai da fé, e o exemplo para todos nós que cremos. Mas notem vocês que em quinto lugar tem a história do substituto, e eu chamo a sua atenção para a leitura dos versos 11 e 12. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Preste bem atenção você, que a intervenção vem do céu. Do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, o anjo do Senhor, é uma expressão que descreve no Antigo Testamento a pessoa do próprio Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Aquele que haveria de ser o Cordeiro substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, a intervenção poupa Isaque. Não estendas a tua mão sobre o rapaz. Isto é maravilhoso, porque para Isaque teve um cordeiro substituto. Isaque foi poupado, mas 2000 anos depois, não houve um substituto para o Filho unigênito de Deus. Aqui em Moriá, Deus poupa Isaque e Deus poupa Abraão. Mas 2000 anos depois, no Calvário, Deus não poupa a si mesmo, e Deus não poupa o seu filho. Na maior demonstração de amor, pois está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está escrito em Romanos 8,32, que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou.
Bendito seja Deus, porque Deus providenciou um sacrifício substituto para Isaque, mas Deus não providenciou um sacrifício substituto para o seu filho, porque ele era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, e ele fez isso ao morrer na cruz, pelos nossos pecados, e ressuscitar para a nossa justificação. Olha comigo, por gentileza, o versículo 12b. Pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Preste atenção nisso. Você precisa entender a linguagem do narrador bíblico aqui. Não é que Deus não soubesse que Abraão temia a Deus. Deus não estava precisando de nenhuma prova para ele mesmo, pois Deus sonda os corações, Deus é onisciente, Deus conhecia Abraão. Este fato agora vem à tona, porque Deus não foi surpreendido com esta obediência, com esta fé de Abraão. Deus não é pego de surpresa. Deus não precisa que algo aconteça para que ele tome conhecimento. Este fato vem à existência por orientação e ordenança de Deus, para que o mundo pudesse saber acerca do amor de Abraão por Deus e da sua fé inabalável, a ponto de oferecer o seu melhor, mais do que a sua vida, o seu próprio coração, o seu filho único, a quem Abraão amava, ele oferece a Deus. Abraão está dizendo para o mundo inteiro: o amor que eu tenho por Deus está acima do meu amor pelo meu próprio filho Isaque. Então Abraão vai se tornar o pai da fé, o pai dos crentes. Abraão vai revelar para o mundo o seu amor por Deus e a sua fé incondicional em obedecer a Deus. Mas veja você agora comigo, por gentileza, o que vai acontecer, o monumento que Abraão vai levantar. Versículos 13 e 14, acompanhe comigo. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então vamos olhar isso. A partir daquele momento, Abraão, diz o texto, levanta os olhos e vê o cordeiro, o carneiro para o sacrifício. E ali Abraão oferece em holocausto o carneiro em lugar de seu filho. E Abraão batiza aquele lugar com um novo nome de Deus, não revelado até então: Jeová Jiré. Deus proverá. Deus proverá. Este nome de Deus, ao longo da história, trouxe consolo e ainda traz, na hora da nossa angústia, na hora do nosso aperto, na hora da nossa aflição. Você pode invocar o Jeová Jiré, Deus proverá. Normalmente numa hora em que o mundo está em pânico, aflito, desesperado, sem saber o que fazer, assolado por uma pandemia, que ceifa centenas de milhares de pessoas mundo afora, que provoca a maior recessão econômica dos últimos tempos, que traz medo, pânico, desespero,
nas nações ricas e pobres, nos grandes e pequenos, nos doutores e iletrados, traz aflição para todos. É hora de você e eu entendermos uma coisa: quando nós não temos mais o que fazer, quando nós não temos mais recursos nas mãos, quando nós chegamos ao fim da linha, quando nós chegamos ao fundo do poço, quando nós estamos diante de um cenário que parece que estamos encurralados por todos os lados pela crise, você grita: Deus proverá, Deus proverá. Ele tem uma saída, Ele abre uma porta, Ele abre uma janela, Ele abre o mar vermelho, Ele traz água da rocha, Ele manda cordonizes dos céus, Ele providencia um cordeiro substituto. Ele é o Deus da provisão e Ele é o Deus que está no controle da história, com as rédeas da história em suas poderosas mãos, e você pode gritar: Deus proverá. Ele é o Jeová Jireh. Agora notem, onde Deus provê as nossas necessidades? Deus provê as nossas necessidades é no monte da obediência. Deus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Deus não tem compromisso de nos abençoar, de nos prover quando nós estamos na rota da desobediência, como Jonas estava indo para Tarsis. Você quer ver a providência de Deus? Caminhe em obediência a Deus. Esteja onde Deus quer que você esteja, faça o que Deus quer que você faça, no tempo que Deus quer que você faça. E então, quando você está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você esteja fazendo, no tempo que Deus exige que você faça, aí Deus proverá. Deus proverá. Como o Senhor provê? Através de coisas ordinárias e de coisas extraordinárias. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro. Deus não manda um rebanho, ele precisava só de um carneiro. Mas vem uma voz do céu, do anjo do Senhor, do próprio Messias pré-encarnado. Então, o natural e o sobrenatural, o ordinário e o extraordinário se unem na resposta a Abraão: Deus proverá. A quem Deus dá a sua provisão? A quem obedece, a quem crê, a quem confia. É para estes que Deus traz a sua provisão. Então, note você que a partir de agora, então, vem a expressão muito importante. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. A pergunta que eu lhe faço é: você está exatamente no monte do Senhor? Onde Deus mandou você estar? Fazendo o que Deus mandou você fazer? Do jeito que Deus mandou você fazer? No tempo que Deus mandou você fazer? É no monte do Senhor que se proverá. Se você está andando pelo caminho largo da desobediência, ou pelos atalhos das fugas, não espere a provisão de Deus. Talvez a disciplina de Deus o alcançará, para que você volte, para que você se arrependa, para que você caminhe rumo à obediência. Mas então, vem aqui a promessa, versículos 15 a 18, eu peço que você acompanhe a leitura. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor. E veja você que Deus, não tendo alguém maior do que ele para jurar, Deus jura por si mesmo. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho. Qual é a promessa? Sob juramento, versículo 17: que deveras te abençoarei,
Então, a primeira coisa que Deus está prometendo é renovando a Abraão a sua bênção. Te abençoarei. Segunda coisa. E certamente, veja você que Deus poderia dizer, e multiplicarei, mas Deus diz, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. É óbvio que são figuras que retratam a grandeza disso, né? São figuras que vão ampliar este cenário diante dos seus olhos, hiperbolicamente. Então Deus promete abençoar e Deus promete multiplicar a descendência dele. O filho único dele não seria sacrificado para interromper a promessa. Ao contrário, Deus provendo o livramento, agora amplia a promessa, amplia a promessa. Sua descendência seria numerosa. Terceiro, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus dá não só bênção, Deus não dá apenas descendência numerosa, mas Deus dá descendência vitoriosa. Vitoriosa. Sua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Haveria uma descendência conquistadora, vencedora. Quarto lugar. Nela serão benditas todas as nações da terra. Então, em quarto lugar, seria uma descendência não só numerosa, não só vitoriosa, mas uma descendência abençoadora. Isso significa que Deus está levantando o seu povo para ser luz para as nações. E é por meio de Israel que nós recebemos a palavra de Deus. É por meio de Israel que as promessas de Deus foram mantidas ao longo da história. É pelo povo de Israel é que nós recebemos o Messias, o Salvador do mundo, mediante quem todas as nações da terra foram, são e serão abençoadas. Quando você pensa que a sua vida está chegando ao fim, quando você pensa que a ordem de Deus vai levar você ao final da linha, do desespero total, porque Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho único, a quem ele amava. Longe de Deus frustrar o coração do velho patriarca, longe de Deus interromper os sonhos do velho patriarca, longe de Deus matar o futuro do velho patriarca, longe de Deus terminar e encerrar o cumprimento das suas promessas ao velho patriarca, porque ele obedeceu e porque ele creu. Deus abre o horizonte e ainda alarga mais as fronteiras das suas promessas ao velho patriarca. Como é que termina esse texto? Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O que é curioso é que você não vê mais a figura do Isaac, a não ser agora no capítulo 24, quando ele vai receber a sua noiva, e vai consumar o seu casamento com Rebeca, aos 40 anos de idade. E isso também é um símbolo, que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o evento que nós aguardamos com grande expectativa, é o casamento do noivo com a noiva, na sua segunda vinda gloriosa, quando ele mesmo já está ataviando a sua noiva, a igreja, para que ela sem mácula e sem ruga e sem defeito, seja desposada pelo nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Eu quero concluir a minha fala com você, e já disse isso ao longo da minha fala, mas eu quero resumir agora, que este cenário, este episódio, esta narrativa, da oferta de Isaque por Abraão,
é o mais eloquente tipo do amor de Deus e da oferta do seu Filho Jesus Cristo, por amor de você e de mim. Se não, vejamos, ambos, Isaque e Jesus, são os filhos do coração, filhos amados. Segundo, Isaque foi a Moriá sem reclamar, pois Jesus foi para a cruz como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Terceiro, tanto Isaque como Jesus foram filhos de profecia. Quarto, o pai e o filho sempre caminharam juntos rumo a Moriá, rumo ao sacrifício, tanto Abraão quanto Isaque, quanto Deus Pai e o Deus Filho, Jesus Cristo. Quinto, o filho tinha que morrer. Abraão tinha que oferecer o seu filho em sacrifício, Deus o poupou, mas o filho de Deus não foi poupado. Abraão esperava que seu filho fosse ressuscitado, Deus o poupou da morte, mas Deus não poupou o seu filho da morte. Sexto, o filho tem que carregar o lenho. Abraão colocou a lenha para o holocausto nas costas de Isaque, pois a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, carregou o lenho, a cruz, rumo ao Calvário. Finalmente, o filho foi levantado da morte. Abraão esperava que Deus ressuscitasse o seu filho, e Deus, de fato, ressuscitou Jesus, o seu filho. Uma ressurreição gloriosa, triunfante e vencedora. Então eu concluo aqui dizendo o seguinte: Abraão, por amor a Deus, obedeceu incondicionalmente a Deus e ofereceu a Deus pela fé o seu filho, o seu único filho, a quem ele amava. Embora Abraão amasse seu filho de uma forma plena, Deus ocupava o topo do coração de Abraão e o topo da agenda de Abraão. O amor de Abraão por Deus era indisputável. A pergunta que eu lhe faço é: o que é que você tem, ou quem você tem colocado na frente de Deus, no seu coração e na sua agenda? Se você tem colocado coisas, dinheiro, sucesso, poder, fama, pessoas, acima de Deus na sua vida, você precisa tirar este ídolo do seu coração. Quando você amar a Deus sobre todas as coisas, quando você amar a Deus sobre tudo e sobre todos, então o seu amor pelas pessoas e por aquilo que Deus lhe deu ocupará corretamente a prioridade certa na sua vida. Que Deus nos ajude a amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude a crer em Deus sem questionamentos. Que Deus nos ajude a demonstrar o nosso amor por Deus, colocando no altar de Deus o nosso Isaque e o nosso próprio coração. Que Deus abençoe você. Que Deus edifique o seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé. Deus abençoe você, eu vou orar com você nesse momento. Deus amado, louvado seja o teu nome, pela riqueza da tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque tu abres diante dos nossos olhos, 2000 anos antes da cruz de Cristo, este cenário que apontava para aquele grande sacrifício do teu Filho em nosso favor, que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Rogo-te que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que eles amem a ti incondicionalmente e confiem em ti sem duvidar, para que também experimentem o cumprimento das suas gloriosas promessas
e da tua rica providência na sua jornada de vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco, se Deus quiser, o culto das 11 horas.